Há dois medos que alguém pode sentir enquanto espera. O medo de agir e cometer um erro, ou o medo de simplesmente não agir, pecar por omissão. Isso acontece porque nem é sempre tão fácil de distinguir entre uma oportunidade fugaz e uma armadilha sedutora. Nem sempre os limites estão desenhados. Nem sempre há um valor específico isolado para separar a fronteira do certo e do errado. E em algumas vezes, como no episódio de hoje, até o tabuleiro é incerto e mutante. Quero falar com vocês uma coisa. Durante muito tempo, eu vivi bem aqui no barco, né? Fiz as minhas coisas, não tive grandes problemas, mas eu senti que faltava alguma coisa. E aí um vídeo, um tempo atrás aí que eu tive um problema com as baronesas, eu descobri o que faltava. Algo que estava faltando no meu dia a dia. Uma coisa até de identidade, personalidade, sabe assim? Eu me sentia um gaúcho completo sem ter um bom facão. E agora eu tenho um facão de qualidade. Ó lá. Meu Deus. Vai ficar lá, cara. Sai. Plástico aí. Tá. Eu ainda vou pegar melhor o jeito. Né? Ó. Eu me sinto muito mais másculo, põe muito mais respeito. Ó, você chega com um desses aqui na cintura em qualquer lugar, mas Deus o livre, olha só, olha só. Ó, agora sim. De onde você é? Eu sou de Bagé. Inclusive assim, ó, tinha um baile em Bagé, pra vocês terem uma ideia de onde eu venho. Tinha um baile em Bagé que assim, ó, eles, quando você entrava, eles, né, revistavam pra ver se não tinha nada. Aí se você não tinha nada, eles falavam, não, cara, leva essa faca aqui, porque se você entrar aí sem nada, pode ser perigoso. Fui criado assim, né, e agora eu tenho aqui um 71 centímetros, ó. Quero ver as baronesas agora, não dá problema, ainda pega aqui assim, ó, tem um negócio de botar aqui, ó. Fala que não impõe respeito, medo, ó lá. Ó, se você se cortar com isso, eu vou desmaiar e não vou acordar nunca mais e já era. Então eu vou desistir de cortar meu do pé com ele, já que eu tava programando. Pode ser perigoso. Mas eu posso coçar as costas com isso aqui também, aqui assim, ó. Ele tá dentro do que eu espero. É tipo de identidade pessoal, assim. Tá bom. Me senti agora um gaúcho mais completo. Agora. Ó. Beleza. Guardar isso aqui no lugar sempre à mão, para uma emergência rápida, assim, que precisa de facão desse aqui. Gostei. Boa qualidade, gostei. Fazem 2 meses que eu estou no Rio São Francisco, um dos lugares mais lindos do Brasil. Mas para conhecer esse paraíso de água doce transparente, você tem que entrar e depois sair da barra, que é de areia e tem um fundo que muda frequentemente, além de ser um pouco rasa para um barco com 2 metros de calado como o meu. Quando eu entrei, sobrou apenas 1 metro. Antes de ir embora de Penedo, eu subi o rio mais um pouco com o Mário Jorge e a esposa Aline. Vamos até Propriar. Que é antes ou depois do Traipu? É antes. É onde tem a ponte, né? É outra distância. Tá. Tem a outra ponte. Propriar é onde tem a ponte. 2 horas. 70%. A partir desse ponto, o rio começa aos poucos ter mais bancos de areia. Então subir com o meu barco, que tem 2 metros de calado, é bastante tenso. Especialmente porque não há uma carta atualizada. Não se sabe o que tem no fundo. O Mário Jorge tem tracks das últimas vezes que passou e, em geral, quem navega essa região frequentemente costuma trocar esses arquivos com essas passagens. Esse é o jeito de navegar no São Francisco hoje. Mas no século XIX, em 1856, por aí, haviam cartas náuticas daqui. É uma coisa que se perdeu. Há várias novas ilhas nesse trecho, algumas com casas já construídas. Ilhas que simplesmente não existiam uns anos atrás. A transformação aqui nesse rio é constante. Eu fico preocupado até com o futuro dessas casas, porque da mesma forma que essas ilhas surgiram, podem sumir. Há incontáveis ancoragens abrigadas por aqui, e se você estiver cruzeirando por dias e precisar de mais água doce, é só pegar do rio, filtrar e botar cloro. É um lugar incrível para ficar perambulando por aí de vila em vila. É uma experiência mais autossuficiente ainda se você pescar, que não é meu caso. A água aqui é verde transparente, e em alguns pontos mais rasos dá para ver o fundo. A transparência pode mudar também com as chuvas, mas eu nunca vi ela ficar turva ou marrom mesmo. Na verdade, nesses 2 meses que eu estive aqui, eu vi ela mudar muito pouco, mesmo nos dias em que choveu bastante. Nesse ponto, a paisagem é parecida com o rio, até a foz.
mas é temperada com outras vilas, vegetação diferente, fazendas e alguns pontos onde parece ser um lugar de pesca ou de lazer, onde as pessoas vêm para curtir um dia de folga longe da cidade, eu imagino. Estávamos firmes na rota, quando no meio do caminho apareceu um amigo que estava navegando na região também. Tenho certeza de que há muita história nessas margens. Para você ter ideia, essa igreja aí fica em uma fazenda. Não sei se é possível visitar, mas dá para ter uma ideia de que há muita coisa a conhecer para quem tiver a oportunidade de ficar aqui mais tempo. Então, de repente, começou a chover. Mas já estava no orçamento, a gente olhou a previsão do tempo e sabia que ia ter isso. Protegidinho aí, ó. E quando eu fizer a minha cobertura, eu vou mandar deles. Pô, agora virou uma central de comando aí, com 2 telas, vários relógios. Agora sim. Pô, agora se tiver baixinho na frente, você manda sair da frente. Boa parte dessas novas ilhas servem para alimentar o gado também. Isso eu vi, acho que na maioria delas, as que eram maiores e poderiam suportar isso. E por fim chegamos à ponte de Propriá, que é o grande limitador para o meu barco, o Balanço, subir mais esse rio. O mastro não passa ali de jeito nenhum. O que é uma pena, porque eu adoraria ficar um tempo por aqui, mas pelo menos quem construiu essa ponte, apesar de não ter construído ela alta, fez algo que talvez tenha deixado uma esperança para a navegação no futuro. Ela tem uma parte metálica, que, quem sabe, daqui a umas décadas, pode ser elevadiça e permitir barcos maiores passarem. Talvez não fosse possível na década de 70 fazer ela mais alta por motivos econômicos, mas pelo menos não condenou essa hidrovia para sempre. Porque as feitas de concreto dão a impressão de que nunca mais vão permitir nada mais alto passar, por séculos talvez. Vai saber qual é o futuro da logística e do transporte no mundo. Quem se arrisca a dizer? Talvez o Brasil um dia siga o exemplo de países mais desenvolvidos e aposte mais no transporte fluvial. Na placa de inauguração de cada ponte vai estar lá o nome dos responsáveis por pensar no futuro ou não. Essa é a cidade de Propriá, que infelizmente eu vou conhecer muito pouco. Deve ser cheia de histórias também, já que foi a segunda cidade mais rica de Sergipe. Isso quando havia navegação aqui, mas o progresso lá de cima enterrou o progresso dela. Com o fim da navegação, que essa ponte também ajudou a interromper, inclusive, a cidade começou a diminuir economicamente. Hoje é só a 22ª cidade mais rica, financeiramente, porque ainda é um lugar muito rico de paisagens e natureza, claro. Quando Dom Pedro passou por aqui em 1859, ele mesmo idealizou essa ponte, mas passando por dentro da cidade, não ao lado como era hoje. E certamente, na época, era impensável interromper a navegação. Hoje no site da prefeitura há um texto contando essa história e citando: parece que ele estava certo, o Dom Pedro. Porque isso também tirou da cidade o protagonismo da passagem e colocou ela como um obstáculo a ser superado. Propriá era um centro industrial e comercial tão forte que só perdia para Aracaju. Dom Pedro notou que já havia aqui uma máquina a vapor de descascar arroz, o que para a época era algo bastante moderno. Mas nós vamos parar aqui nesse balneário de uma cidade vizinha que tem o nome de Telha. Ele tem uma série de restaurantes e é a praia onde o pessoal da região vem descansar com a família. E a ancoragem aqui no Rio muitas vezes é em terra. Curtimos o lugar, comemos uma comida regional, caseira, foi um bife de fígado, galinha de capoeira, e então o tempo fechou e começou a chover. Foi até aqui que o Hashtag Sal subiu navegando o Rio São Francisco, mesmo que não tenha sido com balanço. A partir daqui, começou o regresso. Chega de subir o rio, agora é ir de encontro à foz. Foi um privilégio ter conhecido isso aqui de outra forma. Poder subir o rio com o próprio barco, morando nele, é algo que poucos velejadores fazem hoje em dia. Não é fácil entrar na barra, exige alguma experiência, procurar ajuda certa, ter um tempo para esperar a janela. Não são coisas fáceis de se ter. Vou lembrar esses dias aqui para sempre. Dá uma nostalgia porque eu não sei se eu volto. Adoraria, mas meus planos são ir a tantos lugares, muito mais lugares do que anos que eu ainda tenho para contar. Então, de fato, eu não sei.
Há momentos em que eu me toco que eu tô vivendo um momento especial e fico introspectivo um pouco e parece que o mundo anda devagar. Quem olha de fora não vê nada disso, mas por dentro fica aquela sensação de que o mundo ali naquele ponto mudou. Acho que nesse momento de volta, no final da tarde e à noite, foi igual a fase REM de uma noite de sono. Aquele momento em que você sonha e fixa as memórias de uma forma mais duradoura na mente. Muita coisa passava pela minha cabeça. Tentava equilibrar o tempo que eu tinha até Refeno, que eu vou participar esse ano, com os lugares que eu ainda quero gravar e a incerteza da saída da Barra. Será que eu ia conseguir sair rápido? Será que eu ia ter que esperar muito mais? Essa é uma incerteza que ia me acompanhar pelos próximos dias e por esse episódio. Bom, esse é um episódio de como lidar com as incertezas, uma série delas. O São Francisco, assim como outros rios com barras mais complicadas que eu entrei, são mundos próprios. Paraísos que muitas vezes têm um portal que abre e fecha. Não dá para sair ou entrar a hora que você quer. Você entra e pode ficar um pouco preso, com o rio te segurando até a hora que ele olha para você e diz, agora pode sair. E não me entenda errado, dá pra passar uma vida aqui e ser feliz pra caramba, mas não é o que eu quero hoje. Ainda tenho muitos lugares pra conhecer e quem sabe escolher um paraíso desses pra passar o resto dos meus dias. Podia muito bem ser aqui. Poucos dias depois, eu deixei a ancoragem tranquila de Penedo e desci o rio. Fui esperar mais perto da foz a hora certa de sair. Na agora tão não tranquila Piaçabuçu, onde rajadas de até 30 nós fecharam a barra e apertaram meu cronograma. Não dava para sair. Eu ia ter que esperar mais um pouco. Na vida em um veleiro, a meteorologia é a senhora de qualquer cronograma. É por isso que todo e qualquer compromisso rígido que eu tenha que estar em um determinado local em determinada data, eu sempre tento ir de avião ou de ônibus. Mas a Refeno é uma regata e eu tenho que estar com o meu veleiro lá. Então, eu tô sujeito a essas mudanças de cronograma. Essa é, na verdade, uma ancoragem geralmente bem tranquila, mas com essa frente fria que resolveu subir até aqui, se transformou. O ideal em Piaçabuçu é ancorar na parte oposta da cidade, não colado nela, porque aqui a correnteza é bem menor e não é tão profundo para ancorar. Na beira da cidade, é bem fundo. Foi uma chance de conhecer melhor a cidade que eu ia acabar passando correndo. Não estava certo mesmo. Não é o jeito #sal de ser. Vamos conhecer melhor a cidade de Piaçabuçu. Na real, os primeiros lugares que eu mostrei no Rio São Francisco são aqui em Piaçabuçu. O primeiro deles, a Foz, logo que eu cheguei, e que é maravilhosa. E a Ilha do Alecrim, onde fiquei bastante tempo ancorado. A sede da cidade é voltada para frente do rio, algo que eu valorizo bastante. E esse é talvez o lugar com maior número de canoas tradicionais em uso no trabalho e no transporte de famílias que eu já vi. Tem alguns piers flutuantes, o que ajuda muito a operação dos barcos e o acesso para quem vem de fora como eu. Sem falar nos turistas que caminham por aqui e tem um cenário bem mais bonito. Eu acho que isso é um acesso básico de infraestrutura que qualquer cidade com vocação náutica deveria ter. O legal dessas cidades menores é que é tudo perto, dá pra fazer tudo a pé. Que eu sempre prefiro. Porque em cidades muito grandes, capitais, às vezes, sim, tem tudo, mas você perde metade de um dia ou um dia inteiro pra fazer. Aqui é o centro, acho que é o lugar mais movimentado da cidade. E é de uma paz que dá vontade de sentar na praça e tirar um cochilo. E há quem faça isso mesmo, eu vi. E com razão. Eu também tô começando a amar Piaçabuçu. Praça, coreto, igreja, tem tudo aqui. Piaçabuçu é uma cidade bem tranquila, mais tranquila que Penedo, menor. Pelo menos a sede da cidade parece ser bem menor, mas não sei porque tem muitas outras vilas espalhadas assim, né? E eu acho que o grosso do turismo mesmo não tá aqui, tá no Pontal do Peba, que eu não sei se vai dar tempo de eu conhecer, infelizmente. E, na Foz, que vocês já viram no outro episódio, quando a gente entrou ali, né? Maravilhoso. Talvez eu durma mais uma noite lá, ou então vá pra lá mais cedo, né? Antes de sair.
E é maravilhoso, muito bonito, cara. Daqui que saem os passeios pra Foz, né, e pro Pontal do Peba. E é uma cidadezinha que tá sendo muito legal ficar aqui, cara. Bem interiorana, assim. Tem o restaurante da Pousada ali, que eu frequentemente almoço, que também é onde eu recebo as minhas encomendas no Mercado Livre, dica do Almir aí, que trabalha aqui e tal, né, e praticamente mora na Pousada. E tem ido na academia, que tem uma academia bem legalzinha aqui. Mercado bem decente, cara, bastante coisa, achei bem legal. E eu vou ficar mais um pouquinho aqui e daqui a pouco eu vou sair, cara. Acho que tinha mais coisa pra ver, com certeza. Mas tá na hora. Fazer essa espera em Piaçabuçu é ver uma história secular se repetindo em loop. Essa é uma cidade que existe por causa da espera. Ela foi um dos pontos preferidos de travessia de quem ia de terra de Pernambuco até Bahia. Em uma época em que o rio variava muito mais o seu fluxo, dava para imaginar que séculos atrás, talvez milênios, se você considerar os povos que viviam aqui antes, pessoas sentadas, talvez vivendo ali por dias esperando a oportunidade de passar. Dá para imaginar isso. Então algumas dessas pessoas ficavam, ajudavam quem queria atravessar e muitos anos depois temos uma cidade. Ó, essa aqui é a academia que eu vou, mas tá muito cedo ainda, recém almocei, eu dar uma caminhada por aí. Daqui a pouco eu volto. A cidade é pequena, mas tem tudo que a gente precisa para viver. Farmácia. Essa senhora com a sombrinha é uma graça. Supermercado e bem abastecido, até me surpreendi, achei muita coisa legal. Mas tem uma coisa ainda que a cidade peca. Ah, não. Isso é terrível. O lugar de tomar café, cara, fechou pro almoço. Pode fechar o lugar de café pro almoço. Depois do almoço, o café é sagrado. Vou ter que ir atrás agora do café que eu nunca vi, cara. E não sei se tem em algum lugar aí. Vou perguntar pra alguém. E procurei e não achei. E olha que nessa altura aí eu nem procurava um café expresso. Poderia ser qualquer café. Até solúvel eu resolvia, mas não encontrava. Como que alguém almoça aqui no restaurante e toma um café depois para seguir o dia? Eu não consigo imaginar como a vida pode acontecer sem isso. Até que 2 lugares pareceram promissores. 2 chances de achar um café agora, hein? Acho que agora vai. Essa é a primeira região do Nordeste onde eu comecei a notar mais estátuas do Padre Cícero, que eu sei que é algo super importante nessa parte do Nordeste. Então, voltei para a academia. Parece bobeira, mas um objetivo pessoal meu fazendo exercício é conseguir fazer 3 séries de 10 barras. Ainda não cheguei lá, mas eu já estou fazendo 6 de 7. Claro, com um descanso bom entre elas, mas já progredi bastante. Tenho feito muitas caminhadas também, às vezes intercalando um pouco com corrida, quase todos os dias. 3, 7 quilômetros, dependendo como foi o treino. Quando é de perna, um pouco menos. Tem umas estradas legais para caminhar aqui, hein? Umas fazendas cheias de coqueiros. Aqui é bem verde também. É isso aí. Lá em Penedo era legal que tinha umas subidas. Era um cardio bacana, mas aqui tem que dar uma corridinha a mais pra gastar a mesma coisa de caloria e treinar. Eu tô me adaptando pra começar a correr mesmo. Tipo, eu consigo correr na esteira e tal, mas não sei, quero fazer uma adaptação mais lenta pra começar a correr. Tipo, meia hora, 1 hora. Eu consigo correr 20 minutos, mas os joelhos que tem que estar bem, né? Acho que tem que aprender a correr melhor. Eu preciso sincronizar 4 relógios para sair do São Francisco. O relógio do calendário, que é o dos compromissos com o canal, de viagens, do trabalho. O relógio do céu, que é o da meteorologia, do vento, que gera também as ondas. O relógio da lua, que atrai a água e faz a maré subir e descer. E por fim, o relógio da manutenção do barco, a limpeza do casco, de alguma coisa que queimou, ou só a organização dele mesmo para a travessia. Mas na real há ainda um 5º relógio, o da rede elétrica, que quando corre mais rápido por causa do consumo maior nas cidades da região, aumenta a vazão nas represas rio acima. Esse fluxo é o que desenha a barra e dita o ritmo em que ela muda. Talvez seja o relógio com o efeito mais difícil de prever, é o mais lento, mas também talvez o mais perigoso. Eu tenho uma vantagem que muitos velejadores não têm. Eu posso lidar melhor com um dos instrumentos mais perigosos de um barco, o calendário. Uma coisa que deixa uma velejada muito mais perigosa é precisar sair no dia X e voltar no dia Y. Para muitos velejadores que trabalham, tiram folga do trabalho para velejar, é o que é.
Às vezes você tem que desistir de uma viagem ou encarar uma dose a mais de risco. Saber esperar é uma das grandes qualidades de um bom velejador. Claro, depende da viagem, do barco, do objetivo, mas longas viagens com o veleiro quase sempre tem na receita esperar o momento certo. Se você acha que pode fazer qualquer coisa em qualquer dia, provavelmente você é um pouco inexperiente ainda. Eu só podia sair quando eu tivesse uma maré com no mínimo de 1,60 m, que foi a altura que eu entrei, com no máximo 1,5 m de ondas e rajadas também no máximo de 15 nós, já que o vento também gera ondas, além daquela previsão de swell. Para observar tudo isso, eu usei uma IA para separar as melhores janelas para eu avaliar elas depois. Óbvio que eu conferi tudo depois, mas todos os dias ela rodava um prompt que analisava vários parâmetros para achar possíveis janelas, me dando um relatório de manhã. E quando parecia que ia dar certo, tudo certo, a meteorologia mudou. Tá na hora de sair, mas não tá na hora de sair. Eu vim pra cá, pra Piaçabuçu, né? Mas a condição meteorológica piorou, né? Já era previsto que eu ia ficar um tempo aqui, mas tem mais de 2 metros de ondas lá fora. E aí eu fui conversando com os pescadores aqui, né? Tipo, também pra ver como é que tava lá fora, né? Pra ver a saída. Um deles ia sair hoje, dia 20, hoje. E ainda tava um pouco do mar picado aqui, 2 metros de onda, né? Mas é importante lembrar que 2 metros de onda aqui tem uma diferença, porque é raso, né? Então, até a gente conversou de eu ir também, mas eu não quis. E aí, tipo, ele voltou hoje de manhã, até me mandou uma mensagem dizendo que, cara, tava fechado, que ele quebrou um vidro do barco tentando passar, que não conseguiu. Bom dia, a barra tá fechada, viu? Todas as duas, a barra principal, grande, e aquela que ele deu os pontos. Saí aqui, quebrou o vidro do barco aqui, quebrou meu vidro, estourou o vidro, mas tá muito grosso ainda, você aguarda mesmo por aí. Então, vamos ver, dia 25 tem uma janela que parece legal. O ideal é que ela não é de manhã, ela é ao meio-dia, o que é ruim por 2 motivos. Talvez o vento esteja mais forte, mas na real o vento não está marcado na meteorologia como forte nesse dia. Eu acho que vai ser bom. E outra que, como é meio-dia, eu só chego na próxima ancoragem de noite, cara. Eu não sei se eu consigo entrar lá de noite em Barra de São Miguel, eu vou checar isso. Se tiver alguém que me pegue lá, né? Mas eu não sei, eu não conheço direito lá, diz que é bem estreita a passagem. Talvez não seja uma boa ideia, sozinho com certeza não. Mas aí eu posso passar a noite no mar também, esperar outro dia, né? Meio-dia deve ter outra alta. Ou então, bem interessante também, ir para Maceió, cara, que não é muito distante, e lá eu acho que dá para entrar mais tranquilo, porque não é uma barra, assim, né? Pode ser uma coisa interessante, talvez seja um pouco mexido lá, mas não sei, o mar vai estar calmo. E é isso aí. Dona Lívia tá viajando, foi visitar a mãe, e já terminei a edição de hoje do episódio e tal. Vamos seguir esperando, dar uma arrumada, ver se hoje eu consigo começar a dar uma arrumada no barco pra sair também e tal. Bora. Barras de areia como o Rio São Francisco são um tipo de navegada em que a margem de erro tem que ser próxima a zero. Porque só precisa errar uma vez para você perder o barco, correndo o risco de perder a vida também. E dá para fazer com segurança. Mas os relógios que eu falei antes precisam se alinhar. Essa barra muda bastante, e onde era canal pode virar um banco de areia. Pra você ter ideia, já teve uma parte da barra que era vila, com várias casas, hoje dá pra navegar. Não vou arriscar tudo que eu tenho por causa de uma semana. Mas não é fácil decidir. Não é algo sim ou não, branco e preto. Tem muitos tons de variadas cores. Mas da pouca experiência que eu tenho nesses 9 anos morando a bordo, sei lá, 20 velejando, eu descobri uma coisa que eu acho que um bom navegador precisa entender. Que às vezes, na navegação e na vida, a espera, o nada, é o próprio progresso. É o que deixa você mais perto de onde você quer chegar. Se você chegou até aqui no vídeo, talvez essa história e outras que eu tenho contado, tanto minhas quanto de outras pessoas, tenham te tocado de algum jeito. Eu me transformei profundamente com essas histórias. E eu ouço de outras pessoas que também teve algum impacto na sua vida,
pelo menos de imaginar como a vida poderia ser diferente, pensar de uma forma diferente. Se você enxerga que vale a pena esse canal continuar e gostaria de ajudar ele, pense com carinho em se tornar um apoiador do canal lá no Apoia-se. É muito fácil, é só apontar a câmera pro QR Code que aparece aqui na tela e seguir as instruções. Não é um QR Code de Pix, é um site que a gente trabalha já há mais de 10 anos e permite organizar os apoios e criar alguns benefícios incríveis como o nosso grupo de apoiadores, onde eu tô sempre lá e outros velejadores estão também, o nosso clube de vantagens do Hashtag Sal, onde você consegue ter descontos em várias lojas, cursos e passeios de vela. Onde, sei lá, de repente uma compra que você faz paga o apoio do ano inteiro, porque apenas um café por mês já ajuda pra caramba o canal. Se você se tornar um apoiador, não esquece de pegar a mensagem que aparece pra você logo no início pra entrar lá no grupo dos apoiadores e a gente seguir falando também no WhatsApp.